Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da LM. E como você sabe, aqui é o nosso canal Jurídico Contábil. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a contadora Daniele Luiz Kohlberg, que ela faz parte, né, do escritório Incentiva Contabilidade, é uma das sócias. E eu quero agradecer muito que ela veio aqui, né, conversar com a gente nesse podcast, porque ela veio lá de Santa Cruz do Sul. É isso aí. Né? Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né? Então, Cláudia, de coração, muito obrigada mais uma vez por esse momento, né? Especial estar com vocês. Ai, coisa boa. Para o pessoal de casa saber, a Dani, né? Ela é nossa parceirona. Ela, a Cíntia, né, da Incentiva Contabilidade, participaram do nosso 5º seminário. Foi sensacional, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Muito bacana. E como é parceirona, né? Óbvio que tem espaço aqui no nosso podcast. E a intenção do nosso vídeo de hoje é o confronto, né, sobre as profissões, né? A gente já fala assim, profissões, para vocês entenderem o seguinte: o setor contábil, ele é tão grande, tão grandioso, que a gente pode dizer que existem profissões dentro do setor contábil, né? Para o pessoal entender bem. Então, hoje a gente quer falar muito para você sobre auditoria, perícia contábil e a contabilidade em si. Porque a gente quer fazer essa conversa para o pessoal de casa entender bem, porque quando, né, Dani, as pessoas vão no médico, né, vamos dizer assim, eles ficam bem tranquilos, porque, tipo assim, eu quero um pediatra, eles vão lá no pediatra, eu quero um cardiologista, mas eles sabem que todos eles são médicos. Mas na nossa área, pessoal, é bem complicado, porque quando o pessoal quer uma perícia contábil, ele vai lá no contador, e se o contador diz assim, mas eu não faço perícia contábil, mas como assim? Né? Tu não é contador? Então, como é difícil, né, o pessoal entender. Por isso que eu dei esse exemplo do médico, que ninguém tem nenhuma dificuldade de saber a diferença, né? Então, vamos começar nosso podcast, então, que a gente quer falar um pouquinho, né? Que o nome que a gente deu é Por Trás dos Números, a diferença, então, entre contabilidade, auditoria e perícia, né? Então, queria que a Dani falasse um pouquinho sobre o escritório contábil, o dia a dia, né? Para o pessoal saber bem o que é um escritório de contabilidade. Claro. Nós, na Incentiva, né, temos diversos trabalhos realizados hoje pelo escritório contábil, né? Então, a gente pode trazer alguns pontos específicos, né? Hoje, o escritório contábil, ele atua na parte fiscal, que é a emissão de notas, acompanhamento de documentos fiscais, auxilia na parte tributária. A parte contábil, que é fazer todos os lançamentos e movimentações contábeis. E também a gente fala muito sobre a questão que o escritório ele não pode ser apenas números, né? Que não pode ser apenas guias, mas sim uma contabilidade consultiva. Então, hoje a Incentiva, ela trabalha diversas frentes, né? Trazendo para o cliente a segurança e a tranquilidade no trabalho, né? Então, quando tu vai procurar no escritório, o escritório tem várias pontes de trabalho, mas ela procura parceiros para trabalhar nas áreas que ela não pode atender hoje, né? Então, muitas vezes a gente procura você, Cláudia, nós indicamos um cliente para você, né? Então, a perícia hoje, realmente, ela não faz parte do nosso trabalho, mas ela faz parte das nossas indicações, né? Então, o escritório contábil, ele tem muitas frentes, mas sempre trabalhada com o apoio de vários profissionais, né? Ah, isso é bem interessante. A gente está no mundo realmente das parcerias, né? E o interessante é que o nosso podcast, que a gente já está no ar, sobre boutique, massa, e também agora com a doutora Cláudia a gente fez sobre a boutique, quantidade, qualidade. Então, é bem interessante que a gente viu que o teu escritório também é boutique, né? Porque tu já falou sobre o atendimento especial ao cliente, né? Isso. Então, isso que é bem bacana. O cliente não enxergar em nós, né, só números que a gente vai conseguir passar para ele, mas também o atendimento, como tu falou, uma consultoria, dizer, ó, aqui é o melhor, aqui, porque na parte contábil tem muito disso, né, eu faço o simples, eu faço o lucro real, eu faço o presumido, né,
Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa parte. Hoje a gente divide muito os nossos trabalhos, né? A gente tem empresas tanto do lucro real, tanto do lucro presumido, tanto autônomos, pessoas físicas, né? Então, todas essas empresas, todas essas pessoas que vêm até nós, elas são muito bem atendidas dentro do nosso escritório, né? Porque cada uma tem uma personalidade, cada pessoa tem uma individualidade e um propósito diferente. Então, quando a gente entende o que o nosso cliente quer, a gente consegue trazer maior segurança para ele também. Perfeito. Bom, então agora, né, a dobradinha, né, agora falar um pouquinho sobre a perícia e auditoria, né, então para o pessoal de casa saber. Então, realmente, sou contadora, né, mas não atuo em toda essa frente, né, que a Dani falou. Então, a gente também tem que fazer as parcerias, né? Porque quantas vezes o pessoal liga para nós, o imposto de renda, né? Quero abrir uma empresa, eu quero saber em qual sistema é melhor mesmo, se eu estou no presumido, no real, se é o simples, como é que é. Então, tu tem que fazer a parceria, né? Com contadores, né? Então, tem que ligar lá para incentivo à contabilidade. Mas a parte de perícia, né, no caso, né, então, aonde que a gente atua, né, então, a perícia contábil, a gente atua em diversas frentes, né, por exemplo, pode ser o preventivo, né, então, a empresa, ela tá realmente com problemas, né, que ela tá acontecendo muito trabalhista com ela. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai analisar essa folha de pagamento, analisar o que está acontecendo, né, dos processos já instaurados, né, para a gente ver se está tendo mais insalubridade ou é hora extra, enfim, para dar os aconselhamentos para o empresário para tentar evitar, né? Porque quando a gente trabalha para empresas, a gente quer que aquele passivo seja zero, né? Então, é isso que a gente vai tentar. Só que é complicado, às vezes, a gente atender o empresário e ter essa cultura de prevenção. Então, a maioria realmente prefere, melhor dizendo, o contencioso, né? Então, aí a gente abre realmente o leque no trabalhista, civil, previdenciário e tributário. A gente tem diversos colaboradores, né? Cada um na sua área para poder melhor atender o cliente. Só que a perícia, muitas vezes, Dani, o que o pessoal não entende é assim, eu tenho agora já as decisões, sentença, o acórdão, recursos, enfim, só agora que eu vou precisar do perito contábil. Mas não, como eu comentei, tanto na prevenção, quanto também quando o processo recém foi instaurado, que a gente vai poder ajudar naquela inicial ou naquela contestação, né? Então, a gente vai ajudar ali nos números, até para tentativas de acordo, né? Ou se a gente está do outro lado na empresa, tentar mostrar que aquele inicial, tudo que está sendo pedido, não está certa, né? Porque é a empresa que tem os documentos, a gente pode fazer já o cálculo liquidando, né? Para mostrar que, de repente, aquela ação não é de 100 mil, é só 10 mil, enfim. Então, tem diversas ações que a perícia contábil vai atuar, né? Então, é isso para o pessoal de casa saber as diferenciações, né? E a auditoria também, né? A auditoria, tu vai atuar no valuation, né? Nessa parte das sucessões, né? São divórcios, né? A empresa, cisão, fusão, enfim, tu tem que valorar essa empresa, né? Quanto que realmente ela vale, né? Para poder realmente separar esses valores, né? Então, tem um ótimo campo de atuação para as três frentes, né? E o importante que eu gosto sempre de dizer é que tanto o contador, quanto o perito, quanto o auditor, não somos profissionais que, vamos supor, um vai tirar o serviço do outro. Não, são três frentes, né? Que eu gosto de dizer, são três profissões que se ajudam, né? Somos parceiros, né? Isso aí. Elas não se competem, né? Não se competem. É verdade. Né? E aí, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a realidade agora dos escritórios contábeis, com toda essa diferenciação aí que está vindo, né, da parte tributária, né? Então, os escritórios estão com cada vez mais serviço, né? E um olhar, assim, muito atento e muito estudo, né, Dani? Muito estudo. A gente está agora numa fase, ela é uma fase onde todo mundo precisa estudar, né? Então, todos são iguais. Então, todos os computadores são iguais. Então, o que vai se diferenciar hoje é quem estuda mais.
né? Onde quem vai buscar mais informação, quem vai poder atender melhor o seu cliente, né? E vai trazer essa transparência para o cliente. Porque a reforma tributária é uma delas que vem muito ativa, né? Então, ela está aí, ela está acontecendo, ela não vai parar. Então, muitos clientes ainda esperavam que isso não ia acontecer, Sim, né? achava que Então, e o que o contador tem que fazer? Ele tem que estar preparado para esse momento. E esse momento é de estudo. A gente vai ter que baixar a cabeça, todos estão parados agora, né? Nós estamos fazendo diversas linhas de frente de treinamento, então hoje as gurias tem várias legislações mudando, né? Então eu tenho gurias hoje que foram assistir palestras da NR1, por exemplo, eu tenho gurias que estão fazendo a parte da palestra de vários treinamentos que a gente comprou para fazer reforma tributária, né? Então nós estamos aqui hoje falando um pouco sobre essas mudanças, né? Que é muito importante, né? Que o cliente entenda que isso está acontecendo e que ele precisa de um contador consultivo nesse momento e que tenha estratégias para essa hora. Então, a gente vai falar muito sobre precificação, sobre mudanças, sobre o que vai acontecer, quais são as novas legislações, quais são as novas oportunidades para esse cliente, né? Então, às vezes, não traz só malefícios, mas traz os benefícios dessa legislação para ele, né? Então, tu precisa estar preparado para atender ele. Não, isso é interessante porque, primeiramente, a gente fica, né, como pessoa física ou PJ, bem irritado com essas mudanças, né? Porque a gente sabe que no fim a gente acaba pagando mais imposto. Mas né? E aí a gente tem que aproveitar as oportunidades. Sim. Né? Mas aí, porque é importante realmente ter o contador para fazer o aconselhamento, né? E eu acho que todas essas mudanças que ocorrem acaba beneficiando nós contadores, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, né? Muitas vezes não, até agora, até ter essa reforma mesmo. As pessoas acham assim, o contador é aquele que abre a empresa, fecha a empresa, cuida ali do meu dia a dia e ponto, não precisa me aconselhar. E é isso aí. Ou faz o meu imposto de renda, né? É isso aí. É que muitos clientes, eles pensam assim. Mas agora, o contador, com todas essas modificações aí, ele, claro que já deveria ter esse olhar para o contador, né? A gente sabe. Mas o prestígio do contador agora subiu de uma forma incrível. Isso. Né? Hoje a gente pode dizer que o contador virou um doutor também. É, né? Então, sim. é a mudança que aconteceu, né? Sim. Então, antes, quando se tinha uma visão de obrigação de ter um contador, não, porque eu vou abrir uma empresa, eu tenho uma obrigação agora, eu preciso de um contador. Então, hoje a gente tem uma outra estratégia, outra linha de frente, né? A gente aparece como consultores, é estrategista para o teu negócio, né? O que o contador vai fazer de diferente para o meu negócio agora? Sim. Então, isso mudou muito agora na visão, acredito que essas atualizações que estão acontecendo, né? Então, a visão do contador passou a ser de forma diferente, né? Sim. E tudo bem, daí vocês estão atuando nessa parte consultiva. Mas o dia a dia de vocês aumentou muito o serviço, referente por essa confusão toda, porque tem a reforma tributária também do passado, então tem até aqui é um, até aqui é outro, aqui é um outro. São 3 segmentos, né? Então, como enquadrar todas essas empresas para elas saberem as modificaçõezinhas que vão vir, né, pela frente e que já estão acontecendo, e também adequar também o teu pessoal, né? Porque como ser gestora e ao mesmo tempo tem que fazer porque é uma parte muito burocrática também, né? Isso. O escritório hoje, ele teve que atuar de uma forma de contratação de pessoas para auxiliar nessa parte, né? Isso aí. Além dos treinamentos que são disponibilizados para os nossos colaboradores, né? Porque a gente teve que buscar muito informativo, né? A gente fez pós em reforma tributária, então a gente fez movimentos para os nossos colaboradores também saberem o que é reforma tributária, para a gente, todo mundo poder atender os nossos clientes hoje. Então, todos vão ser atendido da mesma forma. Então, essas linhas de frente e essas movimentações que o escritório precisa fazer hoje, eles são muito importantes. E isso vai te diferenciar no mercado de trabalho hoje para o atendimento, né? E no passado, né, mesmo antes das reformas, enfim, as empresas, elas ficavam sempre com o pé atrás sobre esse melhoramento, né, sobre os impostos, né? O que tu pode fazer aqui, como é que tu pode fazer ali, porque tem os advogados tributaristas, mas lá no passado acontecia muita parte de incentivos, enfim, que no final a empresa acabava pagando mais impostos, ou também eram teses jurídicas que tinha que voltar um passinho atrás e depois tinham multas, enfim. Então tem muitas empresas que ainda elas estão receosas, né? Então acho que ainda
tem esse sentimento ainda de não querer uma consulta com medo, tipo assim, dá um exemplo prático. Eu vou lá no Incentivo à Contabilidade e eles vão me dizer, faz assim, assim, assim. Aí, porque o cliente sempre nos olha como um ônus, né? E uma desconfiança e acha assim, tá colocando essas práticas, vai cobrar os honorários da consulta, enfim, mas no fim eu vou ser prejudicado. Tem muito cliente que pensa isso, tu concorda? Eu acho que sim, porque o que acontece, né? O pensamento do cliente e as movimentações que vêm acontecendo com o passar dos anos, né? Que a gente pode dizer que muito está se desenvolvendo agora com as tecnologias. Então, a gente tem muito mais fácil acesso às mudanças e legislações. Então, o ato de confiança do contador passa a ser no momento que ele começa a se toda vez estar evoluindo e buscando essas movimentações, né? Então, o contador consegue passar maior credibilidade agora, porque ele tem essa tecnologia a favor, né? Então, a gente sempre fala, os anos nos passam, mas eles nos favorecem, né? Então, a gente consegue buscar muito mais apoio aos nossos empresários, né? E não deixar eles sem resposta ou muitas vezes com dúvida no que nós vamos fazer, né? Porque quando a gente passa a informação para o nosso cliente é baseado em alguma legislação. Olha aqui, nós estamos te passando essa informação, está baseado em uma legislação, nós vamos trabalhar desta forma, de forma correta. E te fazer uma pergunta meia difícil. E tu acha que vocês, sendo jovens, vocês têm uma resistência com os clientes? Eu vejo assim, vem mudando essa cultura entre cliente e contador, né? Nós, por sermos posicionamento até de próprias mulheres também, né? Então, tem mais isso. Tem isso também. Então, vem mudando, tá? O que a gente precisa fazer no momento que eu tenho uma posição mulher, onde eu trabalho e sou jovem, né? É apresentar o meu conhecimento, né? Então, hoje, a gente diz que com essa mudança da reforma tributária, todos somos iguais. Né? Hoje não existe a pessoa mais de idade, com mais conhecimento, experiência, porque a reforma tributária vem para atualizar. E essa atualização eu me coloco no lugar igual a todo mundo. Entendi. Hoje, claro, eu tenho uma carreira, um tempo de experiência, né? Claro. Mas eu sou igual aos outros contadores. Sim. Então, se eu estudo, se eu trabalho para isso e se eu tenho esse conhecimento, eu consigo passar isso para o meu cliente também, né? Então, a gente sabe que tem muitas dificuldades, realmente, como ser mulher, né? Porque os homens possam não entender que a gente também tem um ponto de posicionamento, né, profissional e que a gente é uma pessoa que a gente vai cuidar da tua empresa muito bem também. Sim. Não, eu toquei isso até, é uma curiosidade, porque eu também, às vezes, quando eu me apresento, né, sou contadora. Nossa, achei que era uma pessoa, assim, com óculos, fundo de garrafa, cabelo todo branco. Né? Os anos nos passam e nos valorizam, né? Mas é muito doido isso, né? Então, eu acho assim que é uma profissão ainda, a contabilidade, desde o começo que a gente começou o podcast, que as pessoas parecem que não entendem muito, né, a nossa profissão. Tanto no rótulo sobre como a gente deve ser, homem, né, às vezes gordinho, com óculos, ou uma mulher que não se cuida, enfim. Ou muito idosa, né? Isso. Como também nos segmentos que a gente atua, né? Então, por isso que eu acho que é importante essa divulgação. Lá, na época que eu fiz a faculdade, nós éramos 6 mulheres, o resto tudo homens, né? Meu filho também é contador, né? Tu conhece ele, o Bruno. O Bruno, quando ele fez, já era tipo meio a meio. Mulheres, homens, que coisa boa, né? As coisas vão evoluindo, né? E eu ia te perguntar o seguinte, o que tu acha que mudou, tá, nos escritórios contábeis nos últimos 10 anos? Eu vejo assim, que a mudança dos últimos 10 anos para cá foi a tecnologia, né? O sistema de processos. Então, muitos processos eram muito manuais, né? Então, a gente vem da época do disquete, vem da época de muitas coisas assim que eram mais devagar, né? Então, hoje a gente conseguiu atualizar muitos processos, né? Agilizar os processos e trazer mais segurança para essa movimentação toda, né? Sim. Então, os 10 anos nos favorecem hoje. Hoje dá muito mais agilidade para a gente poder até atender mais clientes, né? Sim. E tu acha que a contabilidade, quando começou realmente as tecnologias, sistemas, enfim, ainda a gente
visualizava escritórios antigos ainda com sistemas antigos, uma forma antiga de fazer, né? Ainda tem muitos escritórios, né? eu ainda vejo assim que no interior, né, que a gente vem de Santa Cruz do Sul, né, no interior a gente tem muitos escritórios ainda que trabalham dessa forma, ainda mais os clientes, tem clientes que ainda atuam dessa forma, né, então as mudanças, elas são gradativas, né, e são complexas, depende da pessoa, não vai entender, né, então tu precisa lidar muito bem com esse cliente, né, então quando a gente fala em mudança, fala em transformação, ela vem desde aquele que não tem, então, entendimento, né? Sim. E tocar num assunto, como é que vocês estão tratando a inteligência artificial no escritório de vocês? Ela vem como uma parceira. Eu digo assim, uma parceira, né? A IA, ela é uma inteligência artificial. Ela vem ajudando a melhorar os processos, né? Trazendo tecnologia, trazendo inovações, ajuda no cálculo, ajuda a fazer conferências, né? Mas ela vem com uma grande função. Mas ela não substitui hoje um contador, né? Excelente. Porque a visão de um contador, a passagem das informações, a segurança das informações e entender o teu negócio. O contador hoje precisa estar presente no teu negócio. Então, hoje a Incentiva faz esse trabalho. A Incentiva visita os clientes, vai conhecer o negócio do cliente, ou faz, né, reuniões online com os clientes, tenta entender a história do cliente. E aí a gente consegue traçar estratégias, planos de ações. E quando tem esse conhecimento, a IA não vai ter essa visão, essa parceria, né? Que é estar ao lado do cliente no momento dessa mudança, nessa tomada de decisão, como se diz, né? Não tem dúvida. Não, eu também acredito isso. Ela veio como ferramenta, a gente também utiliza aqui no escritório, mas como ferramenta. Isso. Ajudando a gente naquela coisa que é mais rotineira, enfim, né? Mas jamais ser um perito contábil, ser um contador ou ser um auditor, né? Isso. É realmente na leitura de números, algo que na burocracia, digitação, enfim, coisas nesse sentido. Que facilita o nosso trabalho, né? Que facilita o nosso trabalho e a gente vai ficar com mais tempo ainda de conseguir dar uma consultoria melhor para o nosso cliente, né? Muito. Sim, isso é bem interessante. E tu consegue ver, assim, com as tuas empresas sobre fraudes, que estão acontecendo alguma coisa só com tu cuida, né, dessa empresa, né? E o cliente chega para ti, né, e diz, olha, não estou tendo muito lucro, enfim. Qual é a orientação de vocês nesse sentido? O que a gente faz, né? Hoje o escritório contábil, a Incentiva, né, no caso, ela tem uma contabilidade muito ativa. Tá. Hoje nós não temos contabilidade em atraso. Tanto as empresas do Simples, quanto as empresas do lucro presumido, lucro real. Então, todas as empresas a gente faz o acompanhamento muito próximo. Quando a gente identifica essas movimentações, a gente sinaliza para o cliente. Olha, a gente viu aqui, né? O que aconteceu esse mês? Então, como tu tem essa parceria e tu tem esse acompanhamento diário das movimentações, tu consegue trazer muito mais segurança para o cliente. Sim. Então, isso que é muito importante, né? Que é uma coisa que não era no corriqueiro, saiu a curva foi para o outro lado. Isso. Sim. Então, traz o posicionamento para o cliente, para ele tomar uma decisão, né? Entendi. E quando que tu acha que é a necessidade de realmente tu falar para o cliente, eu acho que tu precisa de uma auditoria preventiva? Por isso até que eu puxei essa parte da fraude. Isso. A gente fala muito assim quando o cliente tem um crescimento em potencial também. Eu acho que é muito importante porque a gente precisa ter outras visões, né? Então, tu precisa ter um auditor para te acompanhar para ver se o que está sendo feito está de forma coerente, né? E então, o crescimento, ele potencializa muito essa busca desse profissional, né? Empresas que precisam estar em outro ponto de visão, que são empresas que querem vender suas ações, empresas que querem fazer movimentações maiores, né? E querem ter uma visão melhor no mercado, né? Então, o auditor, ele vem para nos auxiliar, né? Nessa busca dessas informações, vamos dizer assim. E tu acha ainda que nós, né, da área contábil, a gente ainda é visto como uma obrigação ou a gente já está conseguindo mostrar para esse cliente que a gente já está numa situação estratégica da empresa? Eu acho que a gente está no nível de transição. Transição. Hoje o cliente, ele tinha essa visão de obrigação, mas hoje ele vê que o contador, tanto o auditor como o perito, né, eles podem ser auxiliares do negócio dele, né? Então a gente vê que a gente está numa transição. Hoje a gente não é mais uma obrigação, hoje a gente é uma estratégia, um apoio ao negócio do cliente, né? Sim. Eu estava até no podcast anterior conversando muito sobre a parte do RH, né? Como é importante, né? Que nem o nosso setor, o RH também. Que tem que vir o RH
para sentar na mesa de negociação com os diretores, né? Ser também um CEO, né? E o contador também. Mas a gente sabe que muito, como tu falou, nós estamos numa transição, né? Se a gente vai ver nos Estados Unidos, ninguém toma uma decisão antes de falar com o seu contador, né? Isso a gente é vê nos filmes, tudo, é muito interessante. Mas aqui ainda a gente não está culturalmente nessa linha ainda, né? Mas estamos caminhando, né? Isso. De repente, quem sabe essa reforma vai demonstrar realmente para as empresas que a gente não precisa, que eles, melhor dizendo, eles não têm que ter o contador só na hora de precisar do imposto de renda, né? Imposto de renda, é verdade. Ou do dia a dia, né? Para a empresa estar saudável, vamos dizer assim, né? Porque hoje em dia os empresários, eles cuidam muito do seu setor de vendas, né? Não sei se tu concorda comigo. Então, o setor de vendas é aquele setor que é, tipo, endeusado, porque é o setor que traz o lucro para ela, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Porque ele tá vendendo, tá entrando dinheiro para a empresa. Isso. Né? Mas acontece que todos os setores são importantíssimos, né? Tu tem que ter a valorização, porque o setor financeiro também, né? Importantíssimo. E o contábil, que eu penso sempre que o contábil é aquele setor que vai abraçar todas as áreas, né? Porque é a gente que vai ter realmente aquela noção. Não está indo bem, às vezes nem é fraude, né? A empresa realmente está tendo uma má gestão, né? É isso, é uma visão do negócio, né? Uma visão do negócio. Então, tu tem visão do RH, tu tem visão fiscal, tu tem Sim. visão da contabilidade, então tu tem todos, e visão financeira do negócio, né? Então, tu consegue, através de um balanço, de um DRE, demonstrar tudo isso para o cliente, né? Então, essa é o potencial que a gente está crescendo e quer mostrar, né? Então, eu busco muito isso quando eu vou apresentar negócios para os meus clientes, né? Porque eu sempre digo assim, que não é simplesmente um escritório que eu vim te apresentar. Eu vim te demonstrar como que tua empresa vai estar, ou como que está a tua posição, né, na tua empresa. Então, isso é muito importante. O cliente precisa entender isso, né? E geralmente o cliente, quando procura vocês, ele quer... O que ele almeja? Diminuir os impostos que ele está pagando? Primeira coisa, né? Eu quero abrir uma empresa, mas eu não quero pagar muito imposto, né? Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? É trazer ele para nós, sentar ele com a gente, né? E conversar com ele, explicar para ele o que vai acontecer, né? Então, quando eu abro uma empresa, eu simplesmente não faço só uma abertura. Eu faço uma consultoria para ele, eu monto uma consultoria para ele, explico tudo o que vai acontecer, porque ele precisa estar preparado. Depois que eu abrir uma empresa, não tenho volta. Eu preciso ter as minhas obrigações, eu preciso pagar meus impostos, eu preciso pagar a contabilidade. Então, todo mundo, a gente tem obrigações. Então, essa era uma visão muito forte da obrigação antes, né? Que eu tenho que pagar o imposto, mas por que eu tenho que pagar? Qual é a minha visão em relação a isso? Por que eu não sou CLT? Por que eu tenho que abrir uma empresa, né? Então, muitas vezes, a diferença entre as movimentações. E o que isso vai favorecer os meus outros clientes, né? Os próprios clientes dele, né? Ter uma empresa, por qual que é a tua segurança que tu vai transparecer para o cliente, né? Então, tudo isso a gente traz nesse posicionamento, nessa consultoria, né? De primeiro momento. E queria falar contigo, assim, sobre... Às vezes que a gente acaba dando tiro no pé, né? A gente, né, conversando com pessoas, assim, tipo, a pessoa trabalha num serviço, né? Ganha, não vou dizer que ganha bem, ganha razoavelmente bem, mas ela abre uma MEI para também fazer outros tipos de serviço, né? Só que no fim, quando tu chega lá no imposto de renda, que tu tem que cruzar, né? Que tu termina a tua MEI, tu vê o que teve de lucro, tu tem que jogar dentro do imposto de renda sobre também do teu ganho da outra empresa. E quando tu vê, tu tem um simples que tu fica tranquilo, desculpa, simples não, uma MEI, né? Que tu fica tranquilo, só que quando tu vê, tu vai pagar mais do imposto. É isso. Porque tu não te preparou. Porque tu não preparou. E porque tu não tem conhecimento, às vezes. Porque não tem conhecimento. Então, quando as pessoas me buscam para tu ter uma noção como a Incentiva trabalha forte nessa parte de abertura de empresa, a gente tem um serviço de forma voluntária, né? A gente faz a abertura do MEI. E com isso, eu dou uma consultoria para ele. De 30 minutos, pelo menos, né? Onde eu explico para ele o que ele vai acontecer a partir dali que ele abre o MEI. Então, eu busco entender a pessoa. Eu busco entender, tu trabalha como CLT ainda hoje? O que tu tá fazendo hoje? Qual é a parceria que tu quer fazer? Qual é o tipo de negócio, né? Porque às vezes, muitas vezes vem procurar, eu quero ser autônoma, eu quero abrir um MEI, mas o que tu quer fazer, né? As atividades também, às vezes, não são permitidas no MEI. Então, muitas vezes, a pessoa vem em busca de querer abrir algo que não tá de acordo com o que ele tá buscando. Então, eu acho que esse conhecimento, essa transparência, os clientes precisam ter.
independente do escritório. Sim, porque eu acho que está fazendo porque está no meio e no fim acabou pagando mais. Isso, e aí Que horror. vem a importância de saber o que faz para não pagar tanto imposto de renda. Sim. Né? Então, é aí que a gente traz, e eu faço simulações, eu explico, né, essas informações, né? Isso é bem importante, porque além de vocês darem a consultoria, é como se fosse uma aulinha, então, que vocês dão uma palestra. Isso. Bem interessante. Eu faço isso, eu adoro fazer isso, porque eu acho que isso move as pessoas. Bem bacana, bem bacana. Bom, antes da gente ir para o próximo bloco e o finalzinho, infelizmente, né? Então, dizer para vocês, né? Se inscrever no nosso canal, dar um like no nosso vídeo, compartilhar com seus amigos, porque esse assunto é muito importante, né? Quem que não quer pagar menos imposto, né? É verdade. Quem não quer ter uma aula, né? Antes de abrir uma empresa. Porque, na verdade, o que acontece? Às vezes a pessoa tem um sonho, né? Isso. Sou empreendedora, tem um sonho e tem todo já a sua historinha, o que quer fazer, né? Quero, sei lá, vou na área de moda, ou sei lá, vou na área de marketing, enfim, tem uma ideia. Mas ela começa a fazer as coisas antes dela ter uma consultoria. Então, o ideal é, quando tu tem um sonho, né? E claro que tu sabe que vai sair do papel, a melhor coisa antes é consultar o profissional contábil para ele já te dar as orientações, até porque a gente sabe que a gente tem um sonho, mas toda a nossa vida é burocrática, né? Isso aí. Vai ter que pagar imposto, né? Fazer tudo certinho. Então, antes de dar o pontapé inicial, conversar com a Incentiva. Isso aí. Porque a Incentiva vai trazer esse olhar diferente, né? Então, a gente traz um olhar diferente e a gente consegue realizar muitos sonhos assim, né? Então, construindo uma estratégia, construindo uma parceria com o cliente e ele sabendo onde ele está indo, né? Isso vai fazer totalmente o diferencial para ele, né? Então, tá. Então, pra gente fechar. Quando, então, uma empresa, né, deve realmente procurar Incentiva, né? Quanto que precisa, ou uma pessoa física precisa procurar um contador? Eu acho que tem vários pontos e linhas de frente de procura, né? Hoje o escritório contábil, ele é algo, assim, onde a gente pode buscar um conhecimento, né? Ele pode buscar uma consultoria, fazer um planejamento tributário no momento de um crescimento, de uma potencialização de uma empresa, onde eu não estou satisfeito com o meu contador, com meus retornos, onde eu tenho que buscar um escritório para fazer a abertura de uma empresa. Abertura de uma empresa, entender quais são os processos, né? Então, eu preciso buscar um escritório para me apoiar nesse momento. Ele é a realização do meu sonho, que nem a gente falou antes, né? Então, o autônomo precisa de um profissional contábil para poder entender como que vai trabalhar. O autônomo não é só autônomo. Sim. O MEI não é só um MEI, né? Tem as suas obrigações, então eu preciso entender as minhas obrigações. Uma pessoa física, muitas vezes as pessoas físicas têm alto rendimentos e não sabem como trabalhar com isso. Produtores rurais, por exemplo, que a gente trabalha muito forte com isso. A gente tem muita estratégia para o produtor rural para pagar menos imposto. Sim. Então, é tanto as empresas do lucro presumido, lucro real, Simples Nacional, autônomos, MEIs, todos eles precisam de um profissional contábil, né? E às vezes tem até as próprias pessoas autônomas que querem contratar um funcionário, por exemplo. Preciso de um escritório contábil para se auxiliar. Então, hoje a gente trabalha em todas as linhas de frentes. O escritório consegue fazer um amplo atendimento, né? E quando não consegue fazer, busca essas parcerias, né, de trabalho. Legal. Não, e eu acho que também, né, para o pessoal de casa entender bem que o imposto de renda, né, que é bem importante, ele não é algo que tu chega lá em maio, né? Isso. Tu tem que construir o teu imposto de renda o ano inteiro, né? O produtor rural é um exemplo. Ele precisa construir o ano inteiro. O ano inteiro. E aí, quando vê... Pra não ter surpresa. Isso aí. Ou cair na malha fina, né? Sim, então, também. agora é a época do imposto de renda, né? Sim. Muitas pessoas ainda deixam para a última hora, né? A gente entende isso, né? Sim. Mas essa mudança de cultura, a gente vai trazendo para os nossos clientes. Então, toda vez quando eu atendo um cliente, eu venho trazendo isso. Olha, vamos, quem sabe ano que vem, vamos começar a organizar tua movimentação. Eu vi aqui que tu tem uma movimentação muito grande. Claro. Muitas pessoas fazem ações. Às vezes não sabem nem o que elas precisam fazer. Não é simplesmente só investir em ações, por exemplo. Sim. Então, eu no meu imposto de renda preciso me preparar para esse momento. Então, chega lá em maio, não adianta vir com um imposto de renda gigantesco que a gente não vai conseguir organizar. Claro. E às vezes pagar menos imposto, né? Não tem dúvida. Bom, né, para o pessoal de casa falar, e para auditoria, né, então, quando tu tá em expansão, né, investidores, né,
fazer um compliance da empresa, também a empresa estar em conformidade, né, que é o compliance, né? Então, como a Dani bem falou, né, a empresa cresceu, né? Então tem que ter aquele olhar, né, do auditor, né, para cumprir todos os regramentos, enfim, né? Inclusive daí para a contabilidade ficar ok. Às vezes também tem a consultoria dos auditores, né, que vão dizer, olha, aqui te dá um atendimento, né, um aconselhamento, melhor dizendo, uma consultoria, aqui a gente tem que ter uma mudança, enfim. Até porque nas empresas, né, que estão em expansão, já estão enormes, enfim, o turnover, né, da contabilidade e também dos outros setores é muito grande, né? Então, às vezes, o que acontece? Tu tem uma contabilidade que está bem redonda, está ok, outros setores saiu, enfim, entrou uma outra pessoa, deu um erro, o outro não ensinou, e ali, muitas vezes, na auditoria também que tu vai pegar os erros, né? Isso. Então, os aconselhamentos. E na parte da perícia, que eu já tinha falado, né, também na parte de compliance, né, a parte de prevenção, para essa empresa que a Dani cuida, né, e muito bem, né, às vezes tem surpresas, né, daí as surpresas, ou pagou mal na folha de pagamento, ou RH, enfim, turnover que eu falei, então acontece erros e tem as famosas, né, ações, né, tanto tributárias, trabalhistas, enfim, então a gente atua também nessa frente, no contencioso, né, forte, né, então acho que deu pro pessoal de casa entender bem, né, qual é a diferenciação da contabilidade, da auditoria e perícia, né, na hora de nos contratar, de nos chamar e não falar pra gente, né, Dani, tu é contador, então tu tem que saber fazer tudo, né. É verdade. Então vocês têm que saber que somos que nem médicos, né, como advogados também, né. Cada um tem sua área específica. E para a gente dar um melhor atendimento, pois somos boutique, a Incentiva é boutique, a LM é boutique, para a gente dar um atendimento show, né, que a gente diz, nós temos que ser especialistas, né? E para ser especialista, a gente tem que nichar, né? Então, se a gente não nicha, a gente também não consegue realmente dar aquele atendimento de excelência, né? Isso aí. Mas é isso aí, então. Então, deixa eu te dar aqui. Opa! Um brindezinho. Ai, muito obrigada. Linda. Tá. Muito obrigada pelo presente, né? Agradeço por estar aqui também, né? Quero te agradecer muito, tá? Foi um bate-papo super legal, super esclarecedor, né? Das nossas áreas, né? E queria que tu falasse pro pessoal de casa, deixar o teu contato. Com certeza. Então, busque a Incentiva, porque a Incentiva vai trazer muito sucesso para sua empresa. A Incentiva Contabilidade, então ela tem um Instagram que vocês podem acompanhar, é Incentiva_Contabilidade. Nós estamos sempre lá trazendo conteúdos importantes para você que é empreendedor, que precisa do apoio de um contador. Então, a qualquer momento, busque a Incentiva, porque nós vamos estar aqui para poder te receber da melhor forma possível. Ai, coisa boa. Obrigada, Dani. Eu que agradeço, Cláudia, por esse convite maravilhoso, né? De podermos estar aqui e trazer um pouco da nossa história, né? Da nossa essência, né? A gente que agradece, porque, pô, veio lá de Santa Cruz do Sul, pessoal. Que honra. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Então tá, pessoal. Não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal. Até mais um podcast da LM.